as formas reducionistas, limitadas, como a psicologia aceitou incorporar no seu arsenal de reflexões a categoria trabalho. Então nós precisamos de pontuar bem isso, até porque, de alguma maneira, ao aceitar esta redução, nós limitamos a nossa potência analítica e interpretativa do lugar, do papel, da importância da categoria trabalho. E daí nós ficamos sem repertório, passamos a ser, dentro das ciências humanas, um grupo de intelectuais que faz, dentro das ciências humanas, um grupo de intelectuais que talvez hoje tenha menos repertório para contribuir com a análise crítica do que está acontecendo na sociedade, dos impactos desse conjunto de transformação sobre a vida das pessoas. Por quê? Porque nós ficamos no modelo, que é o modelo da gestão do trabalho dominado, do trabalho alienado, como nosso repertório. E ficamos aqui apenas reclamando porque os recursos humanos já não é mais daquele tamanho que era. Não estão mais precisando da gente igual precisavam antigamente, com aqueles grandes serviços de recursos humanos. Ficamos chorando a perda. Por quê? Porque agora o processo de dominação está se transformando. Então, aqui já não precisa da gente ocupar aquele lugar que a gente grande, que a gente ocupava, aquele lugar importante. A gente fala, poxa vida, nós estamos perdendo o nosso espaço no programa. Quer dizer, vejam, nós amesquinhamos a discussão que poderíamos colocar de interpretação acerca do que está acontecendo no mundo e ficamos numa perspectiva paroquial de dizer, veja, os serviços de psicologia, de recursos humanos estão diminuindo o seu tamanho. Nós agora estamos trabalhando no regime de terceirização. Nós estamos trabalhando no regime de terceirização? Acorde, todo mundo está trabalhando no regime de terceirização. A maior parte da humanidade está terceirizada em alguma coisa. Então nós perdemos, por quê? Porque nós fazemos uma discussão que fica internista, que fica para dentro, que fica olhando fica olhando como se isso fosse um problema que nos atingisse de uma forma surpreendente e perdemos o nexo de que o que está acontecendo conosco nesse momento, tem a ver com esse processo. Mas por que nós interpretamos mal esse processo? Porque nós não temos o repertório que nós temos chamado nesse momento, o repertório de produzir uma psicologia crítica do trabalho. A psicologia crítica do trabalho estou concluindo, a psicologia crítica do trabalho, ela ficou relegada ao longo da sua história, a psicologia crítica do trabalho ficou relegada a um proselitismo ideológico. Então nós sabemos que nós temos publicações contra-hegemônicas que denunciam, que exploram é ruim falar de capitalismo e exploração, exploram no sentido de investigam, que exploram, investigam esse tema, buscando traduzir uma potência analítica para a categoria trabalho, de perceber a centralidade do trabalho na vida das pessoas, não apenas para poder melhorar a gestão, porque tem uma psicologia organizacional do trabalho que estuda a centralidade do trabalho. Mas para que ela estuda a centralidade do trabalho? Ela estuda para compreender como é que pode achar que o trabalho tem uma centralidade, como é que pode aumentar os níveis de adesão, de confiança, de compromisso do trabalho para com a organização, para com os processos típicos da gestão. Então, o nosso olhar sobre a categoria trabalho, ele fica um olhar, portanto, um tanto prejudicado, limitado, reducionista. Nós temos considerado, essa reflexão tem feito com o Rogério, com um grupo de colegas, nós temos considerado que a chance que nós psicólogos temos de sair da lama, não é um sair da lama sozinho, dessa lama só se sai muito acompanhado, é de que nós psicólogos possamos produzir uma reflexão política acerca do que está acontecendo no mundo, no que se refere a esse tema do trabalho. Mas para que a gente possa compreender o que está acontecendo no mundo, nós temos que sair da posição de que a única reflexão que o psicólogo faz sobre o trabalho é a reflexão da gestão do trabalho alienado e dominado. Então nós temos que resgatar, nós temos que sair desse enquadre limitado que a psicologia organizacional do trabalho nos legou até agora. Para quê? Para exercer a crítica. Eu não sei onde vai dar essa crítica, não me digam, não estou trazendo salvação, não sei onde vai dar essa crítica. Eu só sei que quando eu tenho um pensamento crítico, é porque eu estou lidando com o maior número de dados, eu estou lidando com a complexidade da situação. Quando eu tenho um pensamento pequeno,
pequeno, alienado, fechado, eu estou lidando com a simplificação. E eu tenho para mim que quando eu opero no registro da simplificação, não produzo potência de intervenção no mundo. Então, a finalidade heurística de esclarecer, afinal de contas, o que é que está acontecendo no mundo do trabalho. Eu sou psicólogo e eu queria entender o que está acontecendo no mundo do trabalho. É porque com este caminho nós nos tornaremos mais competentes para saber do cliente que aparece no nosso consultório, para saber da criança que está apresentando dimensões ansiogênicas profundas que estão sendo tratadas com Ritalina, transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Enfim, que eu estou compreendendo a conjugalidade, o conflito e a violência no interior da família. Estou querendo dizer que um psicólogo que queira compreender esse conjunto de fenômenos que estão associados à vida das pessoas na sociedade, ele tem que ser um psicólogo que reflete sobre, afinal de contas, qual é o lugar da categoria trabalho na existência das pessoas e o que está acontecendo com essa categoria trabalho na existência das pessoas. Então, eu estou propondo que nós temos proposto, junto com um grupo de colegas, que nós possamos avançar na direção da emancipação de um divórcio amigável de preferência, onde de um lado fica a psicologia organizacional do trabalho, que será organizacional do trabalho, porque inevitavelmente se trata do tema da gestão do trabalho alienado e dominado, né? Disso no capitalismo a gestão não pode abrir mão, é trabalho alienado e dominado, e só no limite em que sofisticar a dominação e capturar as dimensões da alienação, interessar ao incremento de produtividade, que essa psicologia se interessará por esse tempo. Só nesse limite. No mais, o registro é o registro do trabalho alienado e dominado. Então, que a psicologia abre uma janela nova, por isso que eu estou dizendo que talvez tenha que ter um divórcio. A psicologia organizacional do trabalho seguirá a sua vida com seus compromissos históricos, suas funções, suas dinâmicas, mas que se abra uma janela que onde a gente possa formular um projeto, tá certo? De investigação num primeiro momento, de sistematização, de organização, que é o projeto de uma psicologia crítica do trabalho. Psicologia crítica do trabalho, por quê? Porque é psicologia crítica, né? E porque psicologia que faz uma abordagem crítica da categoria trabalho, né? Por isso, psicologia crítica do trabalho. Então, estão achando que é preciso abrir aí um divórcio de preferência amigável, não é isso, Fernanda? Onde a gente estabeleça essa expressão do Odair Furtado, nosso colega lá de São Paulo, que outro dia no Compsi usou essa expressão. Talvez a gente tenha que fazer um divórcio, né? Um divórcio onde as pessoas se frequentam, mas efetivamente moram em casas separadas. Não é isso? As pessoas se frequentam, a guarda compartilhada de filhos, interesses comuns e tudo isso, mas moram em casas separadas, porque o problema é que a casinha da psicologia crítica do trabalho é uma casinha hoje muito apertadinha, pequena e sem visibilidade dentro da própria ciência psicológica e sempre dentro da própria intervenção dos psicólogos. Então é preciso reforçar essa psicologia crítica do trabalho. E vou dizer para vocês por quê, e agora concluindo, a última frase, vou dizer para vocês por que isso é possível. Isso é possível porque esse conjunto de transformações, isso é a noção de dialética, envolve exatamente perceber que o que dá para rir, dá para chorar, né? O que transforma e problematiza certas formas, abre outras perspectivas e outras interpretações, isso é que é a noção de dialética, a noção de transformação de qualidade das coisas, né? Nesse exato momento histórico, nós temos, dentro do campo de atuação dos psicólogos, se abrindo do ponto de vista das práticas sociais, porque o ponto mais forte do desenvolvimento de uma psicologia da gestão, uma psicologia organizacional do trabalho comprometido com a gestão, como disse a vocês, alienado, do trabalho alienado e dominado, né? Essa psicologia, a força que ela tem, por que ela cresceu, é porque ela tinha um nexo prático, um nexo que nos vinculava de forma bastante prática com esse exercício, com a vida cotidiana. É um lugar onde concretamente ficava lá. Quem é da psicologia crítica do trabalho tem que fazer o quê? Faz o quê? Fica criticando. Então tem um lado os que fazem coisas, tá certo?
os que fazem coisas, os que atuam, os que contribuem, os que estão na contradição. Todo psicólogo organizacional gosta de pensar que ele é um profissional, claro, é uma contradição da luta de classe, que chama a contradição que ele vive. Não é contradição subjetiva, é a contradição da luta de classes. O psicólogo é um sujeito que se coloca na contradição da luta de classe, tentando produzir aquilo que Marx considerou que era inconciliável, os interesses dos exploradores e os interesses dos explorados. Vamos combinar, é inconciliável. Mas o psicólogo, então, ele traduz, o psicólogo organizacional, sua dificuldade existencial como psicólogo organizacional, porque é um sujeito que está ali no fulcro da contradição do sistema capitalista, do modo de organização da produção na sociedade. Então, nós vamos, de um lado, nós temos esses sujeitos com essa alma tão contraditória, marcada por ambivalência sobre o seu trabalho, com suas ideias sobre a importância do que faz coisas concretas, que seleciona pessoas, que coloca o homem certo no lugar certo, que estabelece os aptos e os inaptos, que faz a gestão da motivação das pessoas, que faz a busca de que todos se envolvam no seu processo de exploração de uma forma absolutamente orgânica e apaixonada, isso de que faz com que a dominação seja aceita como inevitável, permanente, regular, irremovível e a única condição da existência humana. De um lado tem os que fazem essas coisas todas, e do outro lado tem os caras assim, ideólogos, ideologistas, que ficam criticando e falando coisas. Lembra que o Marx falou que o trabalho é isso, que o trabalho é aquilo. Ora, é muito desigual a inscrição desses sujeitos na vida, porque de um lado tem os que têm uma coisa prática para fazer e outros têm um blá blá blá, uma conversa, como vocês poderiam dizer, alguns talvez estejam dizendo. O Martinista está ali com o blá 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 dele e falando e denunciando o capitalismo e dizendo que o capitalismo é assim. Mas hoje, talvez, no desenvolvimento histórico da psicologia, nós temos uma realidade diferente. Nós temos uma realidade diferente porque no campo da saúde coletiva se organiza uma dimensão importante hoje, que é a dimensão, estou dizendo no caso brasileiro especificamente, que é a dimensão da saúde do trabalhador. E uma política pública que abre centros de referência de saúde do trabalhador. E uma política pública que convoca os psicólogos para trabalharem agora num outro lugar com a categoria trabalho, um lugar diferente, que é perceber como é que a empresa lesa a saúde, a vida, nesses processos de dominação, lesa a vida das pessoas e produz para as pessoas esses impactos tão problemáticos. Então a saúde do trabalhador, por exemplo, agora não é mais blá blá blá, tá certo? Nós recebemos pessoas impactadas por esse conjunto de transformações, e pessoas impactadas, pessoas que literalmente vivem na carne todo o processo de adoecimento resultante dessas dinâmicas que envolve hoje o sistema produtivo e com todas as suas mazelas e todos os seus problemas. Então nós temos um móvel concreto agora, entendeu? Nós temos também o que fazer agora. Nós temos agora uma prática social, e é uma prática social que nos exige um outro tipo de repertório que a psicologia organizacional do trabalho não nos lega nos seus estudos, nas suas investigações. Então nós temos que produzir o patrimônio de investigações típicas dessa psicologia crítica do trabalho. Nós temos uma outra área, dentro dessa crise econômica, desse desmantelamento das relações sociais produzido pelas crises econômicas e pelos processos de estruturação produtiva, nós temos uma outra área que se desenvolve, que é a área da economia solidária, onde se trata de psicólogos serem convocados para ajudar grupos humanos, coletivos humanos, a pensar novas formas de organização e novas formas de relação com o processo de produção e reprodução das suas vidas e de relações econômicas, não baseado nas lógicas do capitalismo, mas baseado em outras dinâmicas, onde o trabalho pode não ser um trabalho alienado e dominado, pelo contrário, um trabalho autogerido. Então nós somos convocados a participar de processos autogeridos do trabalho. E aí nós temos que perguntar qual o repertório que a psicologia organizacional do trabalho nos oferece para contribuir com o processo de autogestão do trabalho. E nós temos também, nessa conjuntura, estou situando para vocês, apenas para vocês dizerem assim, não é mais blá blá blá. Hoje existe um conjunto de fazeres sociais que estão se estabelecendo, demandando a presença psicóloga e demandando a presença de um psicólogo que tem um outro olhar para a categoria trabalho, que pense a categoria trabalho, ouse pensar a categoria trabalho, além do que papai e mamãe mandou. Além do enquadre típico que pode pensar.
que pense despudoradamente a categoria trabalho. Nós temos o tema do desemprego, né? E do processo de contribuição dos psicólogos com as agências de emprego para trabalhar o tema da vivência sofrida, desgraçada do desemprego, da chaga, do mal subjetivo que o desemprego traz. E nós precisamos de um psicólogo que tem um outro repertório para discutir a categoria de trabalho, compreendendo o que significa para um homem estar desempregado, para uma mulher estar desempregada e quais são os impactos disso na sua vida subjetiva. Nós temos, nos processos de aposentadoria das pessoas, nós temos aí a questão da ressignificação dos sentidos da vida a partir da sua saída, tal como desempregado, dos processos produtivos, e aí nós temos psicólogos que precisam vir colaborar com isso. Então, estou dizendo para vocês concretamente que existem certas dimensões, que são dimensões que a gente que hoje tem, que precisa de um outro repertório interpretativo acerca do tema do trabalho, dentro da psicologia, e que rompe com o quadro estrito que vinha estabelecido até então de desenvolvimento da reflexão, do pensamento, da pesquisa no âmbito da categoria trabalho na psicologia. Então, considero que nós temos uma oportunidade nova de, dentro da psicologia, inaugurarmos uma outra qualidade de reflexão que tem consequências práticas para fazeres práticos dos psicólogos, onde a categoria do trabalho pode estar pensado não como uma categoria alienada, uma categoria dominada, mas uma categoria de consciência e uma categoria de liberdade. Então, acho que a gente tem aí uma nova chance de pensar o trabalho e de ajudar a sociedade a refletir sobre o que é que está acontecendo no mundo e que mundo que nós queremos viver e o que é que tem que mudar nesse mundo. E não apenas profissionais que ficamos reforçando que o mundo que existe é esse e que nós não devemos discutir, problematizar o mundo que existe e sim concordar com ele, viver e tentar achar um lugarzinho mesmo. Tá, obrigado. Você liga para mim? Bom, já vou começando, enquanto começa a ligar aí o sistema, de dizer do desafio de falar junto com o Marcos, né? Porque ele tem todo um acúmulo, toda uma competência mesmo para trabalhar e tem uma